Buenas hermanos, aqui é Roberto Simões, do Yoga Contemporâneo. A gente está aqui batendo um papinho com a professora Mila Derzete. Mi, quer dar as boas-vindas aí ao pessoal? Olha que tal, já que tu fala hermanos, né? Olha que tal, eu tô tímida hoje. Qual os novos caminhos que você acha que o yoga tá trilhando? Assim, pensar no yoga daqui a 10 anos aqui no Brasil ou na América Latina, como é que você enxerga o yoga? Assim, se é que você consegue ter essa perspectiva um pouco mais para frente? Dos novos caminhos, novas tendências, novos professores, novas formas de pensar. Você tem viajado bastante, tanto para Portugal, sobretudo na Europa, e muito nos Estados Unidos. O que você tem percebido de mudança que o yoga está ocorrendo com o yoga nessa virada de milênio? Eu vou arriscar a pensar num cenário bem positivo, bem diferente do que eu vivi esses poucos... Fica Obrigado, à vontade. amigo. Esses poucos 23 anos de yoga que eu tenho. Obrigada. Eu me arrisco a dizer, observando os adolescentes, observando os mais novos, informações e suas perguntas sobre as filosofias, não só nas formações de restaurativo, mas nos cursos que eu faço, observando que é a nossa geração que tem uma necessidade de ser vista e valorizada, porque no olhar desenvolvimental do nosso território, nós, dessa geração dos entre os 35, 45, talvez um pouco menos e talvez um pouco mais, nós tivemos pais muito preocupados em estocar, em consumir, em trabalhar, em nos dar uma boa casa, em pagar os nossos estudos. No entanto, nós somos uma geração em que a gente já não obriga os nossos filhos a estudar para vestibular, a gente já não vê sentido que nossos filhos saem do colégio e entrem numa faculdade. Então isso faz com que as pessoas possam ser mais livres para pensar, para se expressar, para refletir, e eu acho que para viver. Então, voltando para o yoga, eu acho que a nova geração ela vem vivenciando mais as propostas e estados das filosofias, tanto do yoga como do budismo, e deixando de querer ter tanta razão. Nós ainda somos uma geração de pensadores e de yogis que quer entender muito, quer decorar, quer saber sânscrito, quer estudar fora, quer... Obrigado, amigo. Como nós, né? Assim, sedentos pelo um conhecimento teórico, né? Mas eu pratico. Mas eu tô querendo dizer que eu acredito que a gente fez um trabalho, a gente plantou sementes, essa semente vem para uma próxima geração colher. Já vem corporificada nessa geração. Alguns chamam de essa geração os millennials, né? Eles são muito mais intuitivos. Tem as crianças cristal, crianças índigo, acho que é cristal que fala, índigo e tal. Mas você acha que essa geração, dessa molecada, se interessa pelo yoga? Eu acho que elas estarão em mais atenção plena. Eu acho que elas já sabem o que é medicina integrativa. A farinha integral já está no mercado. É engraçado. Eu catava um lugar em Porto Alegre, onde eu nasci, para comer salgados, né? Macrobiótica. Macrobiótica, né? Porque não tinha nada integral. Minha mãe dizia, Milene, o que tu inventa? E assim, hoje dizer assim, que farinha integral é algo novo, é algo recente, a pessoa não acredita. E agora tem farinha de arroz, e tem agora farinha de aveia, e tem farinha de coco. Então assim, e se fala muito em aromaterapia, e se fala muito em massagens, e se fala já em medicina integrativa. Então acho assim, que essa geração em que, pensando relacionado, né, comparando a nossa, é uma geração que vem com o pé na terra. Por mais que a gente olhe para ela e diga, é uma geração ritalina, uma geração hiperativa, uma geração das redes sociais, assim, pega o seu filho ou seu adolescente, convida para botar o pé na areia, convida para brincar no mato, convida para acampar, convida para fazer uma casinha na árvore e subir, e percebe se ele não fica completamente imerso na história contigo, entendeu?
Então eu acho assim que eu quero dizer que eu acredito que de forma um pouco mais natural, isso já vem a nível celular, se pode pensar assim, mas mais corporificado mesmo, a partir da nossa prática, das crianças que estão à nossa volta, que têm a oportunidade de ter maiores estímulos sensoriais, né? Chás, comidas mais naturais, filosofias, poder refletir, discutir na mesa, se expressar. Olha que é uma sociedade reprimida, que não pode falar na mesa, que só quem fala é o pai. Sabe? Não é mais a mesma hoje. Pode ainda ter algumas famílias que são assim, mas não é mais o mesmo. Então a gente está falando, como tu fala, de um micro-universo do yoga. Dentro desse micro-universo, a Jolie já é diferente. O filhinho do André já é diferente. Os filhinhos do Maurício Salem já são diferentes. Os filhos da Madu são diferentes. A filha da Madu sabe a Gita, meu. Ela estuda as filosofias, entendeu? Então, assim... É uma geração já educada dentro dessa cultura. É uma geração que já dentro da gente já estava ouvindo isso. A Jolie praticava dentro da minha barriga, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nisso. E também da questão espiritual, que é uma geração que, hoje é uma geração que os filhos dessa geração salvam o planeta Terra, ou nós vamos realmente... Assim, a gente foi uma geração, entre aspas, mais esquisita para os nossos pais. Essa geração chegando já não vai ser tão estranha para essa geração a gente dá graças a Deus quando eles dizem, quer saber, eu vou rodar o mundo, porque isso é o que a gente queria fazer. Nossos pais diziam, tá louco? Não, você vai estudar e ganhar dinheiro. Sim. Hoje, quando a minha filha diz, que é uma história que eu sempre conto para os meus alunos, disse quando estava com 8 anos na Sarapiquá, aqui em Floripa, que eu te conto e tu adora essa história, na feira de profissões, com 8 anos de idade, ou seja, já estava na 2ª série, na feira de profissões, todo mundo aprender um pouquinho sobre o que é ser bombeiro, o que é ser bailarino, o que é ser médico, o que é ser engenheiro, né? E teve uma teatralização de toda a história. E depois dos teatros e a semana inteira de estarem imersos nessas coisas de falar sobre profissão, o que é profissão e tal, a professora reuniu todo mundo e disse, eu quero saber o que vocês querem ser quando crescer. Aí tinha o que a professora que eu mais gostei foi médico, eu quero ser mergulhador, meu pai disse que eu quero ser surfista, e a Jolie disse, eu não vou ser nada disso. E aí, claro que ela chamou atenção, disse, eu não quero ser nada disso. E aí a professora falou, mas por que, Jolie, você não gostou de nada disso? Não, porque eu não sei ainda o que eu vou ser quando eu crescer, porque eu ainda não cresci. Mas tu acha que... Deixa eu terminar de contar a história. Aí ela pegou e disse assim, e a minha mãe disse que eu tenho título de capitalização, que ela não sabia nem falar, que quando eu terminar a escola, eu vou pegar esse dinheiro e vou viajar o mundo. E rapidamente todo mundo começou a levantar a mão, tia, eu quero ter essa profissão da Jolie. Sabe? O professor achou engraçado, mas eu não sei se o professor não disse, puxa, que irado, que da hora, mas as crianças acharam. As crianças acharam. Talvez na nossa época, na mesma classe, se tivesse um maluco beleza, o filho, o papai do fulano, tá louco, ele disse que não vai fazer faculdade. Nós mesmo iríamos zoar o menino, entendeu? E já não aconteceu na idade da Jolie. Então, assim, eles têm uma outra maneira de ver, de falar sobre gênero e sexualidade. São completamente de uma outra forma do que a nossa. Então, sim, o yoga vai se modificar. Ou o yoga vai voltar a ser o yoga que sempre foi. O yoga de muito mais estado e vivência e de sentir do que mostrar e ver, entendeu? Não. Imitar. Quando se fala voltar a ser o que ele sempre foi, é uma colocação difícil, né? Porque a gente tem que, e não vou entrar nisso, mas voltar a ser o que foi de qual período e qual cultura, né? Então, assim, tu acha então que há uma geração nova? Você consegue me dizer alguns nomes que já apontam como essa nova geração, pós-Hermógenes, pós-De Rose, pós até Prembaba? Você consegue pontuar, não precisa nem dizer os nomes, mas há algumas tendências aparecendo aí com essa nova geração? Eu não entendi, de abordagem ou de professores? De professor, de abordagem, que você encontrar que exista. Obrigado, amigo. Pode ser de abordagem também, de linhagem, de escola que você tenha visto, ou alguma pessoa também, se quiser dizer, se você acha que está despontando com essa perspectiva nova, né? É difícil, né? Porque é uma coisa muito agora, né? Muito agora. Mas se você conseguir pensar em alguém, senão
tudo bem. Alguém novo que tá despontando alguma escola algo novo. que apareça essa... Eu acho que todo ano aparece uma escola nova, todo ano alguém se destaca, todo ano alguém tem uma eureka e pensa em fazer alguma, como tu fala, bricolagem, alguma mistura de um tipo de uma coisa a mais yoga, entendeu? Eu acho que sempre tem alguma coisa aparecendo. O que eu quero dizer com voltar na tradição é que eu acho que no futuro vai existir só yoga. Eu acho que isso de ter yoga restaurativo, yoga do Iyengar, yoga ashtanga, yoga de não sei o que eu vejo mais separar a gente do que unir, porque todo mundo no seu ninho acha que é mais importante do que o outro, ponto. Todo mundo acha que é mais importante do que a aula do outro. E levanta o peito, e ponto. Eu acho que no futuro o yoga vai se salvar sendo só yoga. É que você é mais otimista do que eu, né? Mas bem mais, né? Sempre fui, né? Eu espero que então, você tu esteja entende? certo. Eu acho que essas separações são ainda cartesianas. Tu é um cientista. A gente volta pro yoga do Marcus Schultz, né? Simplesmente yoga. Não sei se a gente volta pro yoga do Marco. Não sei, talvez o Marco tenha uma separação também. Então eu acho que no futuro, não sei, tô viajando, mas eu acho que no futuro não vai ter nem escola de yoga. Vai ser tão estranho do que, nossa, mas precisava de escola para aprender a beber água? Ah, entendi o que você colocou. É isso que eu quero dizer, Tá. corporificado. Você acha que fica super natural. Natural. Aí a pessoa vai dizer, ai, mas nem todo mundo vai praticar yoga. Se você pensa ainda yoga como asana. Nesse sentido, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? Porque realmente, assim, na década Porque de... o nosso discurso dessa geração, Beto, é assim, pai, não joga lixo pela janela. Pai, tu jogou, vai lá e busca. Isso é não violência com a natureza. É um pensamento mais ecológico, mas estou querendo dizer em relação ao yoga. Mas, né? poxa, Hoje, olha o Yoga Sutras de Patanjali, Yamas e Niyamas, e vê o que ecologia é dentro e fora. É macro e micro universo, entendeu? O yoga o tempo inteiro está pensando em ser mais consciente com o universo externo, com a natureza e com nós mesmos, Beto. Não é porque fala de mente, quando fala de todo é o quê? Eu não concordo com essa parte da natureza em Patanjali, né? Eu acho que isso é uma construção, uma interpretação moderna do que o yoga. Eu não acredito que um Brahmane no século II a.C. imaginasse no derretimento da cauda polar na Índia. Pô, mas ele imaginou bastante coisa, né? Mas não sobre... Ele fala sobre vrits mentais, será que eles estavam tão estressados naquela época? Então, essa construção de estresse é moderna, né? Ele nunca citou estresse. Agora, em relação agora às escolas de yoga, né? E a perspectiva do yoga que vamos vendo hoje, né? E a tua experiência com o CRAS, por exemplo, de explicar o que significa o CRAS. CAPS. O CAPS, desculpa. Que comparação você consegue fazer daquele professor, entre aspas, várias aspas, tradicional, que dá aula numa escola, que tem mensalidade, que tem aluno que vai segunda, quarta e sexta, no horário X para realizar asanas, pranayamas, em geral vai para dor nas costas, e a experiência que você deu dando aula de yoga num centro, CRAS significa Centro de Recuperação... Centro de Atenção Psicossocial. Explica um pouquinho o que é o CRAS, CAPS. o CAPS, e a tua experiência lá dentro e a tua experiência anterior, né? Dando aula mais tradicional, dando Centro aula de Atenção escola. Psicossocial é um dos movimentos para deshospitalização, né? Para que a gente conseguisse fechar os hospícios, né? Eu posso te contar uma história do CAPS que eu acho que vai ilustrar bem a tua pergunta, tá? A gente formou no método restaurativo, até fiz um post hoje sobre isso. Uma usuária do CAPS, a Carla, em que fala com muito orgulho que o irmão também é usuário do CAPS, né? E que tem tratado amigos e famílias, e a família, como ela fala, essa família de irmãos do CAPS com a restaurativa. A Carla, conheci ela no projeto Arte, Cultura e Cidadania, dentro da Faculdade Sesusk. Esse projeto, supervisionado pelo professor Felipe Brognoli, uma pessoa que da vida dele, o caminhar dele todo, trabalha dentro do CAPS, também é psicólogo do CAPS, para esse movimento, dessa luta antimanicomial. E 2 colegas, agora nós todos psicólogos, a Alessandra e o Fernando.
Eles chamaram a associação Alegremente, que é uma associação que foi criada pelos usuários do CAPS da Ponta do Coral, tá? Então eles criaram uma associação, eles têm uma sala separada, uma casa separada do CAPS no mesmo terreno em que eles conseguiram criar o brechó. Então eles geram renda lá, que consegue pagar com que eles viajem para eles irem a seminários para defender, né, não sei se fala categoria, mas defender com que eles tenham, que na saúde mental tenha, por exemplo, passe livre, para que seja mais humano, para que os CAPs tenham atenção, tá tudo depredado, sabe? A casa ali tá caindo, não tem ar-condicionado, rouba, não tem segurança, não pinta. É funcionado pelo Estado ou pela pelo Prefeitura? Estado. Não, pela Prefeitura. Agora eu não sei É. se é Prefeitura ou Estado. Agora eu não sei mesmo. Mas enfim, aí eles criaram sozinhos esse espaço e a associação tem um movimento, agora teve o rolezinho do CAPS, aí chamou uma banda, cada um traz uma comida, todo mundo dança, Rolezinho tá junto. do CAPS. Rolezinho do CAPS. Então eu conheci a Carla é a diretora da Lá tem associação várias desse atividades, ano. né? Sim, Acontece. no CAPS tem muita coisa. E aí eles filtraram, né? Abriram 20 vagas ali para que 20 usuários do CAPS fossem até o Sesusc todas as terças para participar desse projeto Arte, Cultura e Cidadania. E aí me convidaram para participar com o método restaurativo lá. E eu resolvi aplicar o protocolo SER com eles. Foi um ano inteiro aplicando o protocolo SER, todos os 5 dispositivos, que é do protocolo que eu começo a trabalhar no que vem. O que é o SER mesmo? Sistema? De redução de estresse e aumento de resiliência. Ok, baseado, obviamente, no yoga, isso. Baseado na medicina mente e corpo, baseado no Smart do professor Herbert Benson. Tiro alguns dispositivos e coloco outros, claro. Tá. E aí, conheci a Carla e disse pra ela, você quer ser instrutora do método restaurativo? E ela disse... E aí, assim, história do que tudo aconteceu lá durante o ano, aplicando o protocolo SER com eles, poxa, é um livro que eu nunca vou escrever, porque eu já tô com 2 livros pra escrever. Aí, ela disse, quero fazer. E eu lembro como se fosse hoje, a gente terminando o curso no domingo, que a gente termina sempre no domingo. Lembra que tu falou pra mim, poxa, agora que eu lembrei, a tua aluna lá do CAPS não veio. Lembra que você fez esse comentário? Eu falei, como que não veio? Ela veio, ela tava aqui, né? Então, assim, obrigada, amor. Esse posso levar? Ai, deixa aí, deixa. Bom. É um tarezinho bom que eu vou usar aqui. Obrigada. A gente tá comendo no Mania, uma mandiocaria aqui em Floripa, muito legal. E agora eu tô comendo uma mandioca roxi com camarão dentro. Bom, aí o que aconteceu? Aí a Carla topou fazer. Bom, aquele dia você perguntou pra mim assim, a Carla não veio. Aí eu falei, veio, é aquela pessoa, é a que fez as perguntas mais interessantes da formação toda. Todos eram interessantes, claro, mas bom, entendeu, né? Que mais participou, leu, tava curiosa, teve muitos insights, né? Caiu como uma luva pra ela. A questão de a sociedade me adoece, a pressão me adoece, me rotularam desde pequena, tudo isso, sabe? E nossa formação tem isso, tem muito assim, a gente dá conteúdo para criar fissuras, eu gosto de falar isso. Você cria fissuras no outro, né? Num padrão de pensamento dele, num padrão de comportamento. São essas fissuras, por mais que dou, que faz com que saia algo de dentro. Uma reflexão, uma dor, uma raiva, né? E uma vontade de saber mais, uma potência. Não vai roubar de mim fissuras. Já fez um olhinho assim, tipo, vou roubar fissuras da minha. E aí ela disse assim pra mim, olha, eu quero que tu vá lá no CAPS conversar com o Diego junto comigo, porque eu acho que a gente vai abrir uma sala de restaurativa lá. Aí um dia eu passei lá e ela fez tudo sozinha, mas eu só passei lá tipo de metida. E aí eu falei, Diego, aí ela falou, essa aqui é a Mila, minha professora, e a gente se ama, eu me chamo de Miguxa, e eu gosto muito de conversar com ela, gosto muito dela, do irmão dela e da filhinha dela também, a Letícia. Aí ela conseguiu a sala, mostrou, deram uma sala pra ela arrumou as cortinas, aí a gente conseguiu doação do Eu Mind Funk de Floripa, dos tatames, que naquela semana ela ia dar, uns EVAs, a gente conseguiu os tapetes Ecomet, deu. A Esparamar da Bru deu bolsa pra ela, deu alguns iPillows. Ela naquela semana, uma semana anterior, ela recebeu 30 mantas na doação na lojinha, tipo Universo, para ti, 30 mantas pra restaurativa.
E a gente deu um quadro muito legal para ela do Andy Warhol, de todo colorido, tipo arco-íris de cavalos marinhos. E várias coisinhas, cheirinhos, aromaterapia. Então ela tá feliz com isso. Ela comprou um difusor e ela tá usando porque ela quis. Ela tem 6 vagas e as pessoas vão todas as segundas, às 9 da manhã. Ela manda as fotos, eu publiquei hoje. E eu disse pra ela, vou chegar na tua pergunta, eu disse pra ela assim, mês passado, Cá, se esse ano que vem for mais tranquilo pra ti dirigir a associação, porque ela vai em várias reuniões com vários vereadores, secretarias e tal, se estiver mais tranquilo pra ti, quer que eu te direcione, te indique para algumas escolas aqui em Floripa para você abrir uma turma de restaurativa? E eu sei que teria várias. Aí ela falou, vou pensar. Aí no outro dia ela me chamou e disse, Mia, eu queria conversar contigo, mas assim, primeiro eu queria te falar que eu sou muito feliz em tu me oferecer um lugar para mim dar aula e para mim, né, fazer uma economia solidária, eu receber um dinheiro já que eu não tô possibilitada a trabalhar, voltar pro mercado de trabalho ainda. Só que eu pensei bem, eu não quero me perder do yoga. Eu juro por Deus, eu não te contei isso. Eu quase chorei, isso foi no porão do CAPS. De uma casa que já foi lar de idosos, já foi orfanato de criança. Ela optou, então, por não receber uma remuneração, mas continuar trabalhando devagarzinho. Mas o que ela falou pra mim foi, eu não vou não trabalhar por dinheiro, porque eu acho que eu posso começar a dar muita aula e eu vou me perder do yoga. O yoga entrou na minha vida assim, porque tu me deu de presente a formação. E eu aplico aqui no CAPS e tô me sentindo tão bem, tão útil, sabe? E não cobro nada. Então, assim, eu acho que se eu começar a cobrar, por isso que veio até mim de uma forma tão bonita, eu vou me perder do yoga e eu não quero. Porque ele tá curando a minha vida, ele tá me ajudando muito, tá me ressignificando muitas coisas na minha vida. A gente pode pensar, então, com essa história tão linda que você contou. Mas, poxa, sim, essa história eu nunca ouvi na minha vida, meu. Eu ia amarrar pra você continuar falando dela até. Uhum. Que o yoga, então, ele precisa, de uma certa forma, ressignificar o tempo investido nele. Tento me dizer de outras palavras. Os professores de yoga mais, entre aspas, comerciais, e no bom sentido comercial, trabalha para ganhar dinheiro disso. Sim, eu sou uma. Tem um risco maior de transmitir um yoga menos essencial, um yoga menos para Kaivalya, para o último capítulo de Patanjali, e formar professores muito mais preocupados em qual postura melhor para tal doença, qual aplicabilidade. Óbvio. Uma coisa é dizer que yoga terapia, usar o yoga como terapia, porque yoga terapia tem uma abordagem, mas usar o yoga como yoga para, yoga clínico, yoga DSM-5, yoga CID, é muito a nossa sociedade, é muito, ela precisa ver lucro. E assim, e olha, é uma reflexão da nossa geração, não é uma reflexão do outro, da nossa geração. A gente está sempre querendo ser valorizado, a gente precisa ser visto, é uma geração carente. Então, se eu consigo curar o outro da pressão alta dele, porra, que potência pra mim, que fodão que eu sou. Eu já escutei isso um monte de vezes. E eu dizia, gente, não foi você, ou foi a prática, ou foi a pessoa que fez sozinho. A gente só ensina um caminho bobo que você não tem a mínima noção se funcionou ou não e se foi daquele jeito. Então, assim, a gente dá muito valor e acaba esquecendo que o valor é a prática, é a filosofia do yoga. Você é só um instrumento mesmo para aquilo, né? Então, Beto, tem vários óculos, como tu fala, que dá para colocar. A medicina mente e corpo pode falar que o poder da fé, o poder da crença da fé, ou de sugestionabilidade pode criar todo efeito naquela pessoa, e isso é empiricamente comprovado. Entendeu? Efeito placebo. Sim. E a medicina mente e corpo chama de um outro jeito, mas uma outra forma, mas efeito placebo é muito estudado porque ele é a fé. Então foi o yoga? Foi a igreja? Foi o passe? Foi o professor? Exatamente. Então, a gente pode pensar, a gente já amarrando o nosso bate-papo aqui, da primeira pergunta para chegar aqui. Você acha que a diferença, talvez, de uma geração que vem vindo e da nossa, é que a gente se dá muito mais valor do que o yoga em si, e uma geração que vem vindo dá mais valor
ao yoga e menos a ele como professor? Ele nem pensa, A gente é mais já é egóico do e já que- está. A gente é uma geração muito mais Entendeu? egóica, né? Por isso que às vezes quando eu coloco algum post, a pessoa não pensa, ela já sai me metendo pau. Eu nem comento mais nada. Quando digo não é a criança que precisa de yoga, são os pais e os professores. Essa geração está nos ensinando, ela está pronta, é falta de humildade a gente achar que é preciso ensinar a criança a meditar. Então, assim, essa Mas- briga que se dá... Deixa eu só não terminei de responder a tua pergunta anterior, porque é ótima. Você falou, a gente corre risco de não conseguir chegar a Kaivalya porque a gente tem quantidade, porque a gente está preocupado em diminuir uma pressão e não levar uma pessoa até um Kaivalya, Ter 800 posturas numa aula. ou 800 alunos, né? Então, assim, sim. Sabe por quê? Aí você que está me escutando, dá 800 passos para trás, eu coloco o facão em bainho, o facão de novo e reflete comigo. Qual a diferença para o seu organismo? E aí é fácil, o Beto pode deixar aqui uma referência bibliográfica imensa para estudar sobre isso, mas qual a diferença de uma pessoa que trabalha no banco o dia inteiro e o seu sistema imunológico e o seu sistema endócrino, e uma pessoa que dá um monte de aula de yoga por dia e o sistema imunológico e o sistema endócrino? Entendeu? Tem um operário. É um operário. É um operário. É um operário que entra em burnout, é um operário que entra em exaustão, é um operário que adoece, é um operário que tem câncer, é um operário E que o entra em yoga ansiedade que ele generalizada. transmite é um yoga também... Porque ele não consegue como além tarefa. disso. Sim, é um yoga que vira assim, deixa eu ver no papelzinho e repetir, deixa eu ver no papelzinho e repetir. Essa repetição é operária. Essa repetição É o Chaplin. É o Chaplin, exatamente. Quer dizer, igual botar taxinha em sapato. O que a gente mais deixa os alunos nervosos é quando... Mila, mas qual a sequência? Eu digo a que tu quiser. Eu dou liberdade. O que a gente faz com a liberdade? Não sabe o que fazer, fica desesperado. Eu dou a liberdade para você... Fica bravo. Fica bravo porque fica com medo, na verdade. O aluno fica inseguro. Mas como é que você é um professor de yoga e você é inseguro? Você já é um professor de yoga e você é inseguro. Entende? Não fecha. Se o yoga não te ensinou ainda a ser seguro, a confiar em você, na sua intuição, o que ele te ensinou até agora? Diminuir minha pressão. É essa a minha crítica. Sim. É essa a minha crítica. O autoconhecimento, quando ele é levado a sério, ele empodera, ele faz a gente ter o sentimento de pertencer. Isso, na ciência, é só olhar a cognição social. Então, a gente amarrando o nosso bate-papo aqui, podemos dizer que um yoga do futuro, se a gente pode pensar assim, que foi mais ou menos a nossa coluna vertebral, nossa estrutura aqui, é um yoga no qual vai dar mais valor ao tempo, menos valor a um número excessivo de asana, não a asana em si, mas o número excessivo de asana, e ao objetivo da prática. A prática não tem um objetivo, mas que não seja, obviamente, alcançar essa, mais do que a diminuição voluntária das modificações mentais, é alcançar esse estado no qual o Patanjali chamou de Kaivalya. Eu acho que A yoga no libertação futuro, em vida, né? ele vai chegar no coração. Yoga é amor. Hoje, yoga eu não gosto de falar ego, até porque sou uma psicóloga, mas hoje yoga, ele é um cérebro ainda. Ele não chegou no todo, ele ainda está numa parte. Eu acho que no futuro, racional, empírico, né? acho que no futuro ele chega num todo. E como eu coloquei esses dias, um post, um drops, no momento que eu acho, eu creio. Então eu creio que no futuro o yoga vai chegar no coração, que é onde ele sempre teve. E não é no órgão, é no todo. Hoje ele ainda está no cérebro, hoje ele ainda precisa ser comprovado, hoje ele ainda quer provar que ele faz bem, ele quer provar que ele diminui a pressão, ele quer provar que ele mexe com os hormônios, ele quer provar que ele XYZ. E eles reduzem, né? Como qualquer coisa que você corta. Você pega uma torta e corta em fatias, uma fatia é menor do que o bolo inteiro. Mas a fatia é gostosa. Sim, mas qual é o objetivo mesmo? Eu acho que uma coisa que ninguém pode discutir é qual é o objetivo do yoga. Eu pergunto esse curso para os meus alunos. Não tem um que discorde que seja autoconhecimento. Quando a gente olha, a gente amplifica o olhar sobre yoga. Não é autoconhecimento, como é que a gente está chegando lá? Se eu entro em burnout como um professor, que autoconhecimento é esse? Diametralmente diferente. Completamente, você está no lado oposto de tudo. Desconectado,
cansado, você não... Quando eu falo cansado, não é puxar pra restaurativa. A restaurativa nasce da minha necessidade de autocura por causa do câncer, que é uma doença imunológica seríssima. Então é isso, deixa eu comer minha tapioca aqui, tá uma delícia. Então agradeço muito a entrevista, obrigado pelos esclarecimentos e vocês aí nos encontram numa próxima oportunidade. Não deixem de acessar o site www.yogacontemporâneo.com. Ali você vai encontrar todos os meus podcasts gratuitos, há aulas inteiras online ali em podcast, como a neurobiologia e filosofia da meditação, o yoga contemporâneo, o yoga malandro, um curso sobre ética inteiro, gratuito, ali no podcast. Nós temos também, estamos também agora no Spotify. Nos acompanhe, nos siga no Instagram, Facebook e também no Twitter. Um forte abraço e até mais. Namastê. Namastê.